Graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nesse dia maravilhoso que Deus tem preparado para nós, estamos aqui com a Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé, de conduta, a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é infalível, é inerrante, é toda suficiente para mim e para você. Por isso, abra o seu coração, deixa Deus falar com você. Hoje estamos adentrando num livro novo, o livro de Ezequiel. E vamos aprender juntos aqui na vida de Ezequiel, vamos ver nele um líder segundo o coração de Deus. Um líder com determinação e convicção. E vamos ler os 3 primeiros versículos de Ezequiel, de 1 a 3. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, ou seja, aqueles que tinham sido levados cativos à Babilônia, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, ou seja, dos babilônios, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Isso me chama muita atenção. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E aqui nós vemos claramente, que Ezequiel soube como comunicar, essa mensagem para o povo que estava ali cativo entre os babilônios. E essa mensagem foi passada para que cada ouvinte compreendesse e soubesse o que fazer debaixo de uma visão celestial, de uma visão divina. Essa é a marca de um comunicador bem-sucedido. Ele se comunicou de 3 maneiras que nós vamos ver aqui. Primeiro, a sua visão era memorável e a sua palavra inventiva. Nós vemos que Deus aqui instrui o profeta a como lançar a visão celestial, a visão de Deus. E é interessante que foi-lhe dito para usar lições práticas do dia a dia, utilizando materiais que estavam ali disponíveis para aqueles que tinham sido levados para o cativeiro. Vemos aqui um tijolo, uma assadeira de ferro, vemos o seu próprio corpo sendo utilizado como exemplo, como uma figura, vemos cordas, vemos ingredientes para o pão, vemos o esterco de um homem e de vacas. Todos esses elementos que estavam ali diante dos olhos do povo eram utilizados para passar as instruções de Deus, por mais que parecessem ser radicais, eram necessárias. E até mesmo Ezequiel sentiu uma repulsa por essas instruções de Deus, mas passou a mensagem conforme Deus ia lhe orientando. Ele foi fiel à mensagem, ele foi fiel como mensageiro, e a partir dessas mensagens jamais alguém esqueceria as lições que ele havia passado. Então, primeiro ponto, sua visão era memorável e suas palavras eram inventivas. Ele utilizava elementos naturais, elementos corriqueiros do dia a dia para passar as instruções de Deus e a visão que Deus lhe havia dado. Em segundo lugar, vemos que a sua visão era mensurável, ou seja, capaz de ser medida. Suas palavras também eram compreensíveis. Ou seja, Ezequiel falou especificamente sobre acontecimentos futuros, coisas que iriam ainda acontecer, profecias. E ele não levou nenhuma palavra vaga ou ambígua sobre como Deus desejava que o povo seguisse a ele, caso decidisse cooperar, é claro, com as instruções divinas, com as orientações e visão de Deus. Ele levou uma palavra detalhada e constrangedora, por exemplo, sobre o tempo que Israel se afastou de Deus e sobre o cerco de Jerusalém, a duração do exílio, que nós sabemos, durou 70 anos, e quais seriam as condições quando Deus executasse seu castigo a tanto prometido para o povo de Deus, disciplinando, corrigindo, aplicando juízo sobre o povo do Senhor que havia endurecido, se extraviado, se corrompido, idolatrado e abandonado a presença do nosso Deus. Terceiro lugar, vemos que a sua visão era motivacional,
Ou seja, suas palavras levaram incentivo ao coração daqueles que estavam no cativeiro. Ezequiel não falou simplesmente a fim de pronunciar o julgamento. Seu desejo era constranger os israelitas para que se arrependessem e para que voltassem ao Senhor. Sempre a profecia, principalmente nessa época e até nos dias de hoje, ela tem esse propósito de promover arrependimento e trazer as pessoas de volta ao coração de Deus. E é interessante que Ezequiel, ele discutiu quão aviltante seria a vida sob um líder estrangeiro, que eram os reis, os imperadores daquela época, e o horror de submeter-se a um poder que não os compreendia, que não estava nem aí para eles, que era insensível às necessidades do povo. E como era bom servir a Deus, ao invés de servir esses líderes ímpios, gentios, iníquos. Ele lhes deu também uma razão para agir na direção de Deus, nas instruções de Deus e na visão que Deus havia dado. Então, é interessante, Deus chamou Ezequiel para servir o povo como um profeta durante dos momentos mais difíceis da história de Israel. É interessante que Ezequiel nos proporciona uma tremenda ilustração do que é um homem, do que é um líder, do que é alguém com influência, que tenha determinação e convicção em Deus. É interessante que desde o início dessa linda carta de amor de Deus, carta profética, carta de chamado do povo de Israel ao arrependimento, ao quebrantamento, a voltar-se com Deus, mesmo em meio às dificuldades, ele falaria, é claro, nós sabemos, com um grupo obstinado, duro de coração, que havia se extraviado. Ezequiel enfrentou oposição em todo instante do seu ministério, uma oposição tal que poderia fazer com que muitos líderes reavaliassem a sua posição e muitos deles sairiam e iriam até embora dessa missão, do cumprimento desse propósito. Mas Ezequiel foi diferente. Ezequiel escolheu permanecer e ser fiel às suas convicções, ser fiel ao seu chamamento, ser fiel ao seu propósito divino. E muito apropriado, o nome desse forte profeta, Ezequiel, significa Deus fortalece. O significado do nome Ezequiel significa Deus fortalece, porque Deus era a força de Ezequiel. Ezequiel nos demonstra também 3 habilidades de liderança aqui. Primeiro, um líder pode dar início a uma visão mesmo em tempos difíceis. Vou repetir, um líder pode dar início a uma visão mesmo em tempos difíceis. Segunda lição que nós aprendemos do livro de Ezequiel é que um líder pode permanecer fiel a valores essenciais, mesmo em tempos difíceis. Um líder pode permanecer fiel aos seus valores essenciais, mesmo em tempos difíceis. Em terceiro lugar, vemos que um líder pode levar as pessoas a lutarem, mesmo que a realidade seja dura. Um líder de Deus, um líder segundo o coração de Deus, um profeta do Senhor, como foi Ezequiel, com determinação e convicção. Em terceiro lugar, aprendemos que um líder pode levar as pessoas a lutarem mesmo que a realidade seja dura, Então, Ezequiel teve esse cuidado de permanecer fiel às suas convicções, permanecer fiel aos seus valores essenciais, os valores do reino de Deus. Apesar da resposta do povo, é claro que não foi fácil, era dura. Deus disse desde o início: eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde, diz o Senhor. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo e não te insurjas como a casa rebelde, ou seja, não seja rebelde como os rebeldes que estão endurecendo seu coração. Abre a boca e come o que eu te dou. Olha que coisa linda. Um Deus provedor, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos dá uma missão, um Deus que nos dá um propósito, e mediante a fidelidade a essa missão, esse propósito, Deus estará conosco, nos guardando, nos protegendo
e realizando através de nós a obra linda e maravilhosa que Deus quer fazer. Então Ezequiel levou o povo a ouvi-lo e a combater as coisas mais urgentes da sua época. Ele foi um comunicador extremamente criativo, competente, sempre utilizando recursos visuais, dramatizando a sua mensagem. Ele obedecia de imediato às instruções do Senhor, mesmo quando muitas ações simbólicas ali, metafóricas, que Deus o chamava a representar, pareciam difíceis e até constrangedoras. O seu ministério dinâmico conquistou o respeito, a atenção e a admiração dos anciãos de Judá. E apesar de o escutarem, recusavam-se a fazer o que ele dizia. E é claro, isso desapontou Ezequiel, pois nenhum outro sofreu tantas dores para lançar uma visão à sua própria geração quanto Ezequiel. Tá bom? Então, aprendemos lições preciosas de liderança no livro de Ezequiel. Um líder com coragem é a maioria, primeira lição. Segunda lição, líderes eficazes comunicam-se de forma criativa e inesquecível. Outra lição, os líderes são mordomos das pessoas e dos recursos que supervisionam. Quarta lição, precisamos liderar a nós mesmos antes de liderarmos outras pessoas. Quinta lição, um líder permanece entre os objetivos de Deus e os problemas das pessoas. E sexta e última lição, frequentemente um líder dá o seu primeiro passo sozinho. E aí nós precisamos dar o salto da fé, aprendemos a ouvir as instruções de Deus e a darmos o primeiro passo, mesmo que seja sozinho, confiando na graça, na unção e no poder de Deus sobre nós. Me chama muita atenção o versículo 3 aqui no final, quando ele diz: e ali esteve sobre ele, sobre Ezequiel, a mão do Senhor. Precisamos ter a mão do Senhor sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Vemos aqui, estamos introduzindo, é claro, o livro de Ezequiel, um líder com determinação e convicção. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Um abraço para o Giovanni Campos, a Silvia Felema, a tia Lu, a Romilda Ruiz, nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Você que chegou agora no final, esse vídeo vai ficar disponível aqui no Instagram, Facebook, YouTube e Spotify. Só colocar tudo junto, Igreja Casa na Rocha, ou então Pastor Giovanni Júnior. Você vai encontrar os nossos canais, canal da igreja, canal do Pastor Giovanni. Vem estar conosco hoje à noite, Igreja Casa na Rocha, culto da fé às 20 horas, estarei pregando uma palavra maravilhosa de Deus para o seu coração. Estaremos trazendo uma instrução do céu para a sua vida, princípios e valores do reino de Deus, valores celestiais, derramando sabedoria e graça sobre você, em nome de Jesus. Toda quarta-feira às 20 horas e no domingo às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, culto matinal, e às 19 horas no domingo temos o culto da família. Vem estar conosco, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama, em frente a Anhanguera, a Unitron, do lado do Escritório Perfeito, pertinho da Aviação Umuarama, Senhor Pizza aqui, o antigo Posto Brasil. Estamos aqui juntos para te receber com muito carinho, com muito amor. Eu tenho certeza que Deus pode fazer algo lindo na sua vida. Que a graça e a paz de Deus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o Senhor, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a tua vida, te protegendo, guardando, provendo, cuidando de você. Que você escute as instruções do Senhor, seja fiel à mensagem, à vocação, à missão de Deus para a sua vida. Que você permaneça firme, constante, convicto, determinado em tudo aquilo que o Senhor colocar diante de você, que você tenha uma visão celestial, uma visão de Deus, e ajude outros a se aproximarem do Senhor, sendo uma boca de Deus, um profeta de Deus nessa geração, para o louvor e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui também, dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal PR Giovanni, aqui no link de descrição também tem todas as informações para que você possa contribuir conosco, exercendo generosidade. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto,
você estando aqui conosco, que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Amém e amém.